Michele e com muita alegria venho apresentar a vocês o canal Raízes. Esse é o primeiro encontro de muitos, onde falaremos sobre Torá, sobre as raízes da nossa fé e também teremos momentos mão na massa, onde praticaremos algumas receitas judaicas, sempre com o propósito de trazer clareza e edificação espiritual. Nesse nosso primeiro episódio falaremos sobre o tema judaísmo messiânico, seus valores, costumes. E para trazer um melhor entendimento, nós contamos com a participação especial do Rosh Carlos Alexandre, líder da congregação Missão Bereshit, Niterói. Shalom, Rosh, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom estar participando aqui, né, logo no início desse programa, né, estreando já Raízes, né, espero que, e com certeza será, né, mais um canal para podermos aprender mais acerca da Torá, de tudo que temos vivido nesse tempo, e estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida, né, qualquer pergunta que você tenha para fazer aí, né, dentro da nossa possibilidade, né? Sim. Então, para começar, você poderia falar um pouquinho pra gente como foi, né, a sua trajetória até chegar aqui, como o Eterno te conduziu, né, trazendo você a ser líder. Conta um pouquinho pra gente. A minha história é a história parecida de muitas pessoas que têm chegado a nós também, né? Eu, na verdade, não tenho uma família comprovadamente judaica, né? Aos meus 17 anos, eu fui a uma igreja que a minha família frequentava, igrejas evangélicas, e aos 17 anos, então, eu me converti, né, numa igreja evangélica, numa igreja batista, e ali começou o meu processo, na verdade, dentro do cristianismo, né? Vivi depois de alguns anos ali caminhando, sempre muito envolvido, né? Sempre muito apaixonado pela palavra e envolvido com todo o trabalho de uma congregação. E o primeiro contato, na verdade, meu com o judaísmo foi uma visita que um judeu fez a uma dessas congregações, e ele foi, na verdade, para falar das tradições, falando sobre o shofar, representação, falando sobre as festas, né, os tempos designados. Aquele foi um primeiro contato que eu tive, mas sempre, e isso é interessante, sempre queimava em mim aquele amor, aquele sentimento por Israel, pelo judaísmo, né? Algo que não tem explicação, que fazia parte, queimava dentro de mim aquilo. E eu tive esse primeiro contato, e eu lembro que na época eu comprei um livro, né, que esse judeu, após a palestra, ele levou para vender, né? E eu comprei aquele livro, e ali eu tive o meu primeiro contato sobre conceitos de Shabat, de festas, né? Foi o meu primeiro contato, e aquilo ali mexeu comigo, mas ainda ficou meio que apagado. Eu não encontrei o caminho, como seguir, né, aquela caminhada ali dentro daquilo que tinha chegado a mim naquele momento. Passaram alguns anos, né? Eu já estava numa outra congregação, e um determinado dia, quem vai lá mais uma vez para dar uma palestra? Aquele mesmo homem, né? A mesma palestra. E ali foi um momento que agora eu pude parar e falar: poxa, onde que eu aprendo mais, né, sobre o judaísmo, sobre isso que você palestra, né, que você ensina? E aí ele me deu um caminho, que na verdade foi um site da Har Zion, né, o Ensinando de Sião, e ali foi um caminho aonde eu comecei a estudar e agora avançar mais e começar a ver sobre o que chamam de judaísmo messiânico. Ali eu tive esse meu primeiro contato com o judaísmo messiânico, comecei a estudar e comecei agora a descobrir coisas que antes, não vou dizer que era escondida de mim, mas não foi ensinado, né? Eu não tive acesso àquelas verdades que eu estava tendo a partir daquele momento, através do judaísmo messiânico, principalmente através da Ensinando de Sião. E ali começou a minha caminhada de estudo e vivendo também já aquilo que eu estava descobrindo, o que acabou, né, sendo também um problema, porque como viver agora práticas que eu estava descobrindo e que a igreja, na sua história, tinha se afastado dessas práticas, e não só tinha se afastado, mas havia também uma resistência em relação àquelas práticas, né? Então começou a se tornar difícil caminhar
numa igreja evangélica por conta desses paradigmas, dessas diferenças e essas dificuldades que se tinha lá dentro de aceitar aquilo que eu estava descobrindo e que eu estava cada vez mais apaixonado e desejando viver, né? A partir daquele momento eu comecei a buscar caminhos para poder viver aquilo que estava chegando a mim, né? E estudando, continuando ainda estudando a literatura judaica, buscando nos sábios, né? Aprender, entender toda aquela tradição, a verdade sobre uma lei que até então tinham me ensinado que ela tinha sido abolida, né? Deixada para trás, mas vendo que aquilo não era uma verdade, e vendo na verdade também que todos aqueles que faziam parte dos livros ali da Brit Hadashah, hoje a gente chama da Brit Hadashah, mas era o Novo Testamento, antes eu não conseguia conectar aqueles personagens ao judaísmo, eu não conseguia ver eles como um judeu. Agora eu comecei a ler e ver que na verdade eram judeus, né, que estava sendo retratado ali dentro da sua cultura, dentro do seu contexto, né, e comecei a perceber isso e decidi então começar a aprender e a viver, não só aprender, mas a praticar e a viver, né? Comecei a viver na minha casa, né, com a minha família, logo algumas pessoas foram chegando, querendo viver aquela mesma realidade com a gente, e ali eu comecei a minha caminhada dentro do que a gente chama hoje de judaísmo messiânico, né? Muito interessante, né? Porque a história é muito similar quando a gente conversa com outras pessoas. A minha história não foi muito diferente. Também viemos para o judaísmo messiânico exatamente porque, lendo a palavra, encontramos ali ensinamentos que não estávamos praticando, né? Então começamos a indagar se por quê, né? Então fomos exatamente buscar mais sobre o assunto e, bom, hoje estamos aqui, né? Mas conversando com outras pessoas, a história é muito parecida. Como o Eterno vai clareando a mente, né? Trazendo para o caminho de volta. E o interessante no que está acontecendo, e a gente tem visto isso de uma forma muito crescente, é que não é algo forçado, não é algo que alguém vai lá até essas pessoas e tenta convencer elas de algo, mas elas começam a descobrir isso por si mesmo, né? Elas começam a descobrir através do estudo da própria palavra e se questionar, né? Começa a ver coisas que antes elas não viam e começam a descobrir essa caminhada, né? Então isso é muito interessante, né? Sim. E quais foram os maiores desafios nesse caminho? Conta pra gente. Então, aí tem os desafios. O primeiro grande desafio foi exatamente a dificuldade do meio que eu estava, né, dentro de uma igreja, de conseguir viver e falar também daquilo que eu estava descobrindo, né, e que estava no livro da nossa fé, né, vamos dizer assim, né, a origem da nossa fé, como que falava coisas que não eram coisas que nós vivíamos. Então, a primeira dificuldade foi exatamente viver o que eu estava recebendo dentro do lugar e do ambiente em que eu estava. Foi o primeiro grande dilema que eu passei, até que então eu vi que um momento eu tinha que me desconectar e começar a caminhar dentro daquilo que eu acreditava e que estava queimando no meu coração. Esse foi um primeiro a grande dificuldade que surge ali. A segunda dificuldade foi que agora eu tinha que começar a viver aquilo que eu estava descobrindo que era uma verdade que eu precisava restaurar, né? Então, essa busca, né? Descobrir e ao mesmo tempo conseguir filtrar, né, aquilo que é verdade, o que não é verdade, o que está contaminado, o que não está contaminado. Então fazer esse filtro, isso é possível através do estudo, né? Você se aprofundando e buscando ali através da palavra, né? Então essa é uma segunda dificuldade que tem, de conseguir, principalmente na realidade que a gente vive, por exemplo, num país que é um país que não é shabático, você conseguir viver o shabat. Então são dificuldades que a gente vai se deparando e a gente vai aprendendo também com a Torá como que a gente lida com toda essa dificuldade, né? Então hoje a gente sabe que a gente está numa realidade que a gente chama de exílio, né? Então que existe essa dificuldade, esses empecilhos, mas existem formas
né, que a gente aprende através dessa caminhada, que a gente consegue alcançar e viver aquilo que a Torá estabelece, que a instrução estabelece, e assim a gente vai crescendo, vai caminhando, e a gente eu aprendi que na verdade a gente tem que respeitar o tempo, né? Pouco a pouco, a gente vai caminhando e a gente vai percebendo como viver e como alcançar essa prática das instruções do Eterno, né? Então, dificuldades são muitas e existem até hoje, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Existe ainda essa dificuldade de viver o judaísmo messiânico nos dias de hoje, por causa de duas situações. Na verdade, porque existe uma diferença em relação ao lugar de onde eu vim, que é uma igreja cristã, né? Por não aceitarem essa realidade que nós vivemos hoje. Por outro lado, a dificuldade que a gente tem com o próprio judaísmo, né? E agora o judaísmo ortodoxo, que também não aceita a posição e essa realidade que a gente vive. Então essa também é uma dificuldade, ali, né? A gente está no meio ali de um e de outro, né? Isso, e judaísmo messiânico, né? A gente está falando, esse é o tema, mas todos os judeus, eles são messiânicos? Na verdade o termo messiânico, né, fala a respeito de Machia, né, ou ungido, né? Então esse título é um título que a gente vê inclusive em diversos personagens na Torá, né? Aquele que recebe uma unção, que é ungido, ele é chamado de Machia, mas existe a figura do Machia, e essa figura do Machia, dessa figura, né, única, e que os profetas falam acerca desse que seria o libertador, que traria paz, que traria a restauração, a reconstrução do templo, todas as profecias que envolvem essa figura do Machia, na verdade é uma figura tanto do judeu, né, o judeu ortodoxo. Então o judeu ortodoxo ele é messiânico porque ele crê no Machia, ele crê e ele espera. A diferença é essa, ele espera que esse Machia, dito pelos profetas, ainda chegará, ainda virá. A diferença para nós, judeus, que a gente classificou como judeu messiânico, é que nós cremos que esse Machia já veio e virá mais uma vez, né? Nós cremos em duas vindas, né? Duas manifestações dele. Uma primeira, né? E aí por isso nós falamos que nós cremos que essa figura do Machia é Yeshua. Yeshua é o Machia e ele veio na primeira vinda, né? Para cumprir um propósito específico dito pelo profeta Isaías na primeira parte da profecia do profeta Isaías no capítulo 61, né? Quando diz: e veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Diz que ali ele fecha o rolo quando ele lê essa profecia numa sinagoga lá em Nazaré ainda, né? Ele foi convidado a fazer a leitura, para você ver que Yeshua, ele era um praticante do judaísmo, ele frequentava a sinagoga. Foi dada a ele a honra de fazer uma leitura da Haftará, ou do profeta, naquele Shabat. Ele estava num Shabat, foi convidado, e não é qualquer um que é convidado, né, para estar fazendo a leitura, é alguém que já está integrado ali naquela sinagoga, e ele recebe essa honra, e ele faz essa leitura do profeta Isaías no capítulo 61, e ele diz que naquele momento estava se cumprindo aquela parte da profecia, que era aquela primeira vinda dele, que a gente chama também do Machia ben Yosef. A gente divide em Machia ben Yosef, que é a figura do servo sofredor, e o Machia ben Davi, que é aquele que vem para reinar. Então há esses dois tempos diferenciados. Então cremos assim, por isso judeus messiânicos, mas todo judeu crê nessa figura profética de Machia. Então todo judeu ele é messiânico, né? A diferença é que nós cremos que esse Machia é Yeshua. Amém. Acabou falando um pouquinho, né, o que é judaísmo messiânico, ortodoxo, e qual a diferença também entre o cristianismo? Aí o cristianismo, na verdade, quando a gente analisa a história desses que, na verdade, no tempo, judeus, né? Judeus que, na época de Yeshua, viram e descobriram que aquela figura que estava diante deles, que era Yeshua, ele era o Machia. E creram e seguiram, então,
Yeshua. A partir esses começaram a propagar essa verdade, de que ele teria vindo e que viria mais uma vez. Então, o que nós falamos hoje, ensinamos acerca de Mashiach, estava sendo propagado lá no primeiro século. E ali naquele momento, aqueles que seguiam Yeshua e o próprio Yeshua, todos eles eram judeus praticantes do judaísmo, frequentadores de sinagoga, muitos ali fariseus, né? O próprio Paulo, ele diz: eu sou fariseu, ele não diz eu era, né? Mesmo após, ele não diz eu era, diz eu sou fariseu, né? Da tribo de Benjamim. Então ele não se desvincula do judaísmo de sua época, ele não se desvincula das leis, das instruções, ele não se desvincula nem mesmo das tradições. Sim. Nós vemos discípulos de Yeshua, mesmo após a morte de Yeshua, praticando tradições, praticando a halahá, né? A lei judaica, dogmas da época, né? Você tem um texto lá em Atos, vai sendo passado. Que vai sendo passado de geração a geração. Então você vê um texto, por exemplo, em Atos, que os discípulos, eles estavam ali no Monte das Oliveiras, era um Shabat, e diz que eles caminharam apenas o percurso que era permitido caminhar no Shabat. Isso não é uma lei da Torá. Isso, na verdade, é uma halahá, é uma lei rabínica da época, né? E eles estavam ali respeitando e cumprindo aquela lei rabínica, aquela tradição que havia naquela época. Então, a gente vê que eles continuam seguindo. Nós não praticamos a halahá. Praticamos. Não praticamos. O que é a halahá? A halahá é a interpretação que vem desses homens, que nós reconhecemos o seu valor, nós reconhecemos que são sábios, pessoas que se dedicaram muito ao estudo da Torá, e ensinos que foi passado de geração a geração. É uma experiência de muito tempo, e é uma experiência que vai sendo passado de como é a melhor forma de se cumprir uma instrução, qual é a melhor forma de se viver, né, um Shabat. Tudo isso foi trazido por esse povo a nós, que é uma grande riqueza. A diferença que nós, e aí eu vou falar em nome da congregação Missão Bereshit, a diferença que nós fazemos é que a lei do Eterno, aquilo que está escrito, que é chamado no meio judaico da lei escrita, né, essa lei é a lei do Eterno e ela deve ser cumprida. Nada foi abolido, nada foi apagado, ainda é real nos dias de hoje, deve ser cumprido. A halahá, que é a interpretação e aquilo que veio de gerações a gerações, né, a forma que esses grandes sábios trouxeram para que a gente possa saber qual a melhor forma de cumprir essa instrução. Essas são, eu não vou generalizar, mas grande parte delas são boas, e se é bom, está de acordo com a Torá, com a lei escrita, por que não viver? Se ela é boa, se ela me ensina, se ela dá um padrão melhor para que eu consiga viver da melhor forma possível aquela instrução, então é um caminho que grandes homens trouxeram e por isso nós respeitamos e cumprimos. Agora, eu não tenho a obrigatoriedade, essa é uma posição nossa aqui, de cumpri-la como lei. Ou melhor, se eu não faço, se eu não cumpro uma halahá, eu não estou pecando, não há iniquidade nisso, né? Então essa é a diferença que nós fazemos aqui na nossa congregação, né? Entendi. Ainda falando do cristianismo, explica um pouquinho sobre a Trindade, qual a visão. É o que eu estava falando sobre o cristianismo, né? Então, na verdade, o início no primeiro século eram judeus praticantes das instruções, das leis. A única diferença, isso o historiador Flávio Josefo deixa muito claro isso, ele diz que a única diferença entre aqueles que seguiam Yeshua, que eram os discípulos, os apóstolos, e todos aqueles que começaram a seguir os ensinamentos de Yeshua em sua época, a única diferença deles para o judeu na época que não acreditava que Yeshua era o Mashiach, a única diferença era a crença em Yeshua como Mashiach. Era a única diferença entre eles. Tudo mais, as práticas, as leis, o viver as leis, as celebrações, os tempos designados, tudo isso eles faziam no mesmo tempo, na mesma data que era estabelecida no calendário judaico. Só que o que aconteceu? Quando você chega ali já no final do primeiro século, você já começa a perceber porque o que aconteceu? Essa mensagem, ela foi aberta, o Eterno abriu essa mensagem aos gentios.
gentios, trazendo os gentios para dentro dessa revelação e dessa promessa. Só que a vinda e a chegada de muitos gentios, muitos deles, né, pagãos, com práticas pagãs, a vinda deles começou a trazer também contaminação. Então a gente já vê ali no final do primeiro século muito desvio daquilo que era a prática pura e verdadeira da Torá. Então você já vê desvios ali com Inácio de Antioquia, você já começa a ver a separação começando a acontecer, agora aqueles que eram seguidores de Yeshua se separando cada vez mais daqueles que eram os judeus que não criam que Yeshua é o Mashiach. Você vai ver que essa separação, essa divisão, que não era para ter acontecido em momento nenhum, né? Não era para existir, ela aumenta ainda com a chamada revolta de Bar Kokhba. Na verdade, quando reconhece ele como o Mashiach, e agora fica mais difícil, não, Mashiach é Yeshua, ou será que o Mashiach é Bar Kokhba? Então começa essa separação se tornar cada vez maior, né? Então você tem uma ruptura naquele momento a partir do final do primeiro século, o que vai se tornar ainda mais intenso com ali em 325, com Constantino, e ali com a oficialização do cristianismo ali, que traz mais paganismo ainda, porque na verdade Constantino ele trouxe toda a gama de paganismo e ele fez essa mistura, né, com o que estava vindo do judaísmo, e ali você tem um cristianismo que surge totalmente deformado, afastado, vivendo cada vez mais distante daquela que era a realidade original ensinada por Yeshua e que devíamos estar vivendo até os dias de hoje, né? E você acha que isso dificulta ainda mais a aceitação dos judeus? Com certeza, com certeza. Até porque quando você avança na história, em nome, na verdade, desse Jesus, né? Eu vou usar agora o termo Jesus para dar mais essa característica do cristianismo, em nome deste Jesus, o cristianismo perseguiu, matou, derramou muito sangue de judeus, e durante um longo tempo na história. Então você imagina um judeu que vê uma religião que surgiu, que começa a acreditar em um Jesus e dizer que esse é o Messias e que em nome dele mata os judeus, né? Faz barbáries com o povo judeu, persegue o povo judeu, rejeita, diz que o povo judeu já não é mais povo de Deus, teoria da substituição está aí. Então, com certeza a gente entende a dificuldade que tem hoje do judeu aceitar quando se fala de um cristianismo e de um Jesus que na verdade perseguiu e matou a muitos, né? Tá aí a Inquisição aí, a Santa Inquisição aí para provar isso na história, né? Eles não podem nem ouvir, assim, eles não gostam nem de ouvir falar o nome de Yeshua, de Jesus, né? Eles realmente não aceitam. Houve uma desconexão total. O cristianismo que surgiu ali desconectou totalmente aquela figura do judeu, né? Do Jesus histórico, a gente chama assim, né? Porque Jesus histórico é a realidade de quem ele realmente foi, não aquele que foi deformado, não aquele que foi totalmente alterado, até fisicamente, né? Não tem características de um judeu, né? Regional ali, nato ali. Então houve toda uma descaracterização da pessoa do judeu. E hoje o judaísmo messiânico, um dos propósitos e uma das coisas que nós buscamos é exatamente resgatar essa figura do Jesus histórico, do Yeshua, né? Aquele que é judeu, né? Que ensinou, que aprendeu aos pés de sábios do judaísmo, praticantes do judaísmo, que viveu a circuncisão, né? Que viveu lá o bar mitzvah dele, que viveu todos os preceitos, foi educado numa família judaica, que praticava, que frequentava sinagoga no Shabat. Então, essa figura que a gente precisa resgatar, e o judaísmo messiânico visa exatamente fazer isso.
tirar essa veste equivocada e deformada que foi colocada sobre a figura desse judeu e trazer de volta a imagem real que ele possui, que é de um judeu que cumpriu as leis, que não aboliu as leis, que praticava, na verdade, as instruções e que veio, na verdade, trazer um exemplo, através da própria vida dele, de como se cumpre a lei, de como se cumpre as instruções do Eterno. Porque muitos cristãos, eles não acreditam, ou não sabem, né, que Jesus, Yeshua, ele era judeu. Você vê a gente, né? É só eu voltar. Eu contei aqui que a minha caminhada começou lá com 17 anos numa igreja batista. Durante todo o tempo que eu fiquei dentro do cristianismo, na minha mente, Jesus não tinha nada a ver com o judaísmo, né? O que é uma grande mentira que foi passado para a gente, que foi ensinado para a gente, se consciente ou inconsciente, não vem o caso aqui agora, mas é isso que foi passado o tempo todo. Um manto vermelho. A gente não conseguia, eu caminhava lá e não conseguia conectar Jesus com o judaísmo, né? E hoje eu vejo que essa é a verdade, né? Sim. E falando sobre Yeshua, quais as festas bíblicas vocês consideram importantes? Como vive? Fala um pouquinho. Então vamos lá. Quando a gente pega a Torá, nós temos esses tempos designados pelo Eterno, muito bem elencados. A gente vê isso muito bem em Levítico 23, né? Levítico 23 vai elencar ali, começando pelo Shabat. Ele começa pelo Shabat ali e vai dizendo as festas, né? Você tem ali os ciclos, né? Você tem principalmente 7 ali. As 3 primeiras, que é um primeiro ciclo, você tem Pessa, Matzot, que você tem ali, e primícias, é um primeiro ciclo que elas formam uma mensagem única ali. Então tem essas primeiras 3 festas no ciclo, que começa em Pessa, que é lá em Êxodo capítulo 12, o Eterno, quando liberta o povo do Egito, ele vai dizer, esse mês que eu estou libertando vocês, que é o mês de Nissan, que é o mês que acontece a celebração de Pessa, que origina a celebração de Pessa, ele diz, esse vai ser o primeiro dos meses. Ali começa um ciclo. Então começa na festa de Pessa um ciclo para quem é povo de Deus. Então eu tenho essa primeira tríade, vamos chamar aqui, de tempos designados, que é Pessa, Matzot e primícias. Depois nós temos uma outra festa, outra celebração, que é Shavuot ou Pentecostes, né? E aí é até engraçado, chega a ser cômico, porque aí muitos cristãos se dizem pentecostais, né? Mas dizem que não celebram os tempos designados e as festas. Então não é pentecostal, porque Pentecostes, Shavuot, né? Eu lembro que essa era uma dúvida, né? A gente pegava Atos e falava assim, o que é... Eu perguntava assim, o que é Pentecostes? Aí a pessoa falava, Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2. Não, mas lá está escrito que no dia de Pentecostes que aconteceu aquilo. Então Pentecostes ou Shavuot era algo que já existia. E naquele dia o que aconteceu é que a realidade revelada em Shavuot, que é a entrega da Torá, ela se tornou plena aqui em Atos capítulo 2, porque antes a palavra ela era dada através de uma escrita, né, dos mandamentos em tábuas de pedra ali. Agora, e é isso que é nova aliança é isso que eu vou dizer aqui agora, a mesma instrução, a mesma lei que o Eterno deu, por isso que é Shavuot, é a mesma celebração, é o mesmo dia, só que essa lei agora vem para dentro do nosso coração e nossa mente. Como que isso vem para dentro de mim? Através do Espírito. Então lá em Atos 2, o que aconteceu foi a realidade da nova aliança, aquela mesma Torá, a mesma lei, só que agora dentro de mim, em minha mente, em meu coração. Paulo fala isso, né? Paulo diz, a nova aliança é esta, e aí ele vai dizer o que é. Aí ele vai dizer, a Torá em minha mente e em meu coração, a mesma Torá, né? Será que a tradução, ela não tem tradução das Bíblias, né, da Torá, do hebraico para a nossa língua, será que isso não dificulta o entendimento? Não, com certeza. Deixa eu até fechar aqui, porque eu falei 4 festas por enquanto, as 3 primeiras, Shavuot, Pentecostes, e agora a gente está até vivendo nesse tempo, né? Tem mais uma tríade aqui, que é Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot.
né? Yom Teruah faz referência ao toque do shofar e também à criação do homem, nesse mesmo dia Yom Teruah aqui, por isso celebrado Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, no que diz respeito ao tempo do homem, porque o homem nasce aqui, que é o dia 1º do mês do calendário judaico chamado Tishrei. Aí depois você tem 10 dias depois, dia 10 de Tishrei, Yom Kippur, o dia da expiação, e logo depois, dia 15 do mês de Tishrei, você tem o início de Sukkot, você tem ali 8 dias de celebração. Então eu já tenho aqui essas 7 festas que a gente celebra, né? Além disso, nós temos mais 2 que não estão elencadas lá em Levítico capítulo 23. Eu tenho ainda Hanukkah, que é celebrada no final do ano, ou a festa das luzes, né, que a gente celebra ali, e temos também a festa de Purim, aquela festa que faz referência à rainha Esther, daquele momento que o povo viveu. Eu costumo dizer, por que essas 2 celebrações não estão elencadas lá em Levítico 23? Simples, porque o fato histórico gerador dessas 2 festas, né, porque todas as festas elas têm um fato histórico que está relacionado a ela. Pensa, libertação do Egito. Shavuot, entrega da Torá no Monte Sinai. Sukkot, o tempo que o povo vivia em tendas, em cabanas, no deserto, numa total dependência do Eterno. Então você tem uma realidade histórica que produziu, que originou esses tempos designados e essas celebrações que são memoriais. A gente recorda esse tempo quando nós celebramos eles. Por que essas 2 festas, Hanukkah e Purim, não estão elencadas? Porque o fato histórico gerador delas foi posterior ao que está descrito lá em Levítico, aquele tempo de Levítico capítulo 23. Por isso que nós também celebramos Hanukkah, né, que faz referência àquele momento que o Império Grego havia profanado o templo, mas houve um grande milagre naquele tempo e os macabeus eles retomaram, reconsagraram o templo, e é muito belo porque tudo isso tem um grande significado. Quando eu vivo esse tempo, eu sei que a minha vida, o meu corpo representa um templo que muitas vezes está sendo profanado pelos meus atos. Então eu vivo nesse tempo que a reconsagração, a rededicação, remoção daquilo que foi profanado, impuro, que está na minha vida. Exatamente. A história que foi vivida lá tem conexão de uma história e uma realidade que muitas vezes nós vivemos. Então quando celebramos, vivemos essa restauração ou essa reconsagração da nossa vida. Da mesma forma, quando celebramos Purim, né, no mês chamado de Adar, né, aquela realidade narrada e que a gente contempla na história, o que a gente aprende e absorve naquela história, a gente revive e aplica na nossa vida quando nós estamos celebrando. Então aquele grande milagre que foi vivido naquele tempo, onde aquele povo foi favorecido pelo Eterno, o Eterno possibilitou um novo decreto para salvar o povo. Então tudo isso a gente revive, e aquilo aplica a nossa vida também nos dias de hoje, mudança de decreto, favorecimento do Senhor. Então é maravilhoso viver essas celebrações. Aí alguns falam assim, dentro do cristianismo, fala assim, não, isso é sombra, era sombra do porvir, hoje Yeshua já veio, não precisa mais nada disso, ele cumpriu todas as coisas, tudo já foi cumprido por Yeshua. Grande mentira que estão falando. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o texto vai dizer, não vai dizer que era a sombra do porvir. Primeiro o texto vai dizer, essas coisas são sombra do porvir. São. Então continua sendo sombra. Por exemplo, tabernáculo. Tabernáculo é a representação do Eterno vindo morar no meio de nós, ou dentro de nós. Então o tabernáculo faz referência à primeira vinda de Yeshua. Por isso que João, capítulo 1, vai dizer, e ele tabernaculou entre nós. Olha só, ele veio morar no meio de nós, dentro de nós. Depois, será que eu tenho uma próxima vinda? Será que ele virá mais uma vez tabernacular entre nós? Nós não cremos na segunda vinda? Então por que eu não celebro? Eu, como
Aquele que é cristão, que se diz cristão, que segue a Cristo, por que ele não celebra tabernáculo? Se tabernáculo aponta para um acontecimento profético que ainda vai acontecer, que é a segunda vinda de Mashiach. Ele pode chegar nesse momento, nesse período. Exatamente, exatamente. Vir habitar mais uma vez, tabernacular, e agora eternamente. Então ele virá tabernacular. Continua, essas celebrações continuam falando. Por isso que elas não eram sombra do porvir, elas são sombra do porvir. Mas o corpo, o texto vai dizer, mas o corpo é do Mashiach. Ou melhor, essas celebrações revelam quem? Continuam, são ainda sombra de quem? Sombra do Mashiach, sombra de Yeshua. E aí você fala, poxa, mas eu não vivo na sombra, eu vivo na realidade. Papo furado e filosofia boba. Por quê? Pensa comigo, eu gosto de falar isso. Se a sombra não é algo negativo dentro do judaísmo, você precisa contextualizar e entender dentro do contexto judaico o que simboliza sombra. Sombra dentro do judaísmo nunca foi algo negativo. Sombra é algo bom, é algo maravilhoso. Quem vive num lugar quente, com calor, sabe que sombra é algo bom demais. E olha só, se a sombra de Pedro teve capacidade de produzir cura, imagina o que pode produzir quando você entra na sombra do Mashiach. Se as festas são sombra do Mashiach, o que eu posso viver na minha vida de transformação, de cura, quando eu vivo essas festas que são sombra do Mashiach, se a sombra de Pedro curou? Sim. Mais perguntas? Tem muito mais aqui. Então, a gente estava falando de Atos, né? Será que a tradução da Brit Hadashah da língua original para, por exemplo, português, será que teve alguma distorção? Porque assim, a forma como o cristianismo vê, os cristãos entendem, é muito diferente da forma como ela realmente é. Né? Porque eles falam muito de batizado em espírito, línguas. Será que tem alguma... Você tem a tradução, ela traz muitos erros, por isso que a gente também, dentro do judaísmo messiânico, a gente valoriza a busca pelo hebraico, pelo aramaico, o grego, né? Essas línguas originais que foram escritos textos, para que a gente possa acessar, né? Ou se aproximar ao máximo desses originais, o que a gente tem acesso nos dias de hoje, para que através dessa palavra no original, a gente possa compreender todo o significado que ela pode trazer. Porque acontece, às vezes eu pego uma palavra em hebraico, e aquela palavra na raiz dela, ela tem vários significados. Só que o tradutor pegou aquela palavra que ele achou mais adequada dentro do contexto e colocou. Mas muitas vezes a gente percebe que ele escolheu uma palavra que dentro de uma leitura pode parecer até adequada, mas dentro do contexto judaico a gente vê que não é. E aí a gente consegue alcançar outras palavras. Isso é um dos exemplos. Um outro exemplo que a gente tem dentro do problema da tradução e os equívocos e o mal que muitas traduções trouxeram foi aquela tradução tendenciosa. Por exemplo, Marcião, que na verdade era um politeísta, né? Marcião foi o cara que dividiu o Antigo e Novo Testamento, que isso não existe Antigo e Novo Testamento, né? O que a gente tem é o Taná e tem a Brit Hadashah, né? Então não tem uma coisa, ele quis trazer um sentido pejorativo de algo velho, ultrapassado, né? E quem falou isso foi um politeísta. Quem está seguindo politeísta aí, fique à vontade para seguir politeísta, né? Marcião, ele começou a dizer que havia dois deuses, um deus mau e um Deus bom. O Deus mau é o Deus do Antigo Testamento e o Deus bom, um Deus do Novo Testamento. Então tem gente seguindo o padrão que esse cara colocou aí, né? Então, o que acontece? Quando a gente acessa, a gente vê que existe uma coisa tendenciosa, que aí diz o seguinte: não, o Antigo Testamento é coisa da lei, ultrapassada, é antigo, e o Novo Testamento é algo novo, aqui é a graça. Aí separam lei da graça. Isso não existe, isso também é mentira tendenciosa, essa mudança. Quando você pega, por exemplo, a palavra Hesed, que você vê lá no Antigo Testamento, eles vão traduzir essa palavra, né? Eles pegam a palavra Hesed, aí quando vai traduzir, botam misericórdia. Quando chega aqui no Novo Testamento, dito Novo Testamento, quando aparece a palavra Hesed, eles vão traduzir para graça, para dizer que lá
era lei, é misericórdia, aqui é o tempo da graça. Na verdade é a mesma palavra. Havia graça. Eles querem dizer que no Antigo não havia graça. Existe graça no Antigo Testamento, está lá a graça. E ainda vai dizer no Antigo Testamento que a graça é acessível àquele que busca viver segundo os mandamentos do Eterno. Então não há separação de lei e graça. Lei e graça sempre caminharam juntos. Se não tiver lei, não existe a graça. A graça não tem fundamento para existir se não houver lei. Porque se graça é o favor imerecido, ou melhor, é um favor imerecido para alguém que quebrou uma lei, que praticou um pecado. Pecado é transgressão da lei, iniquidade, anomia, alguém que andou sem lei. Então isso gera o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Então se esse cara tem a morte, ele precisa da graça. Ele precisa da obra de Yeshua Mashiach, que é aquele que vem morrer, pagar esse preço que é o preço de morte, né? Morrer por mim. Só que, se eu não tenho lei, logo eu não tenho pecado. Se eu não tenho pecado, para que a obra de Yeshua? Pagar preço de quê? Então é uma grande incoerência quem fala que não existe lei. Lei e graça caminham junto, né? O que a graça faz é o seguinte: eu tenho uma lei. Se eu, por um motivo e uma causa gerada por mim mesmo, por uma incapacidade que eu produzi, não consegui cumprir a lei, ou pequei, ou pratiquei a iniquidade, o que acontece? Vem a obra de Yeshua e supre essa minha falta. Isso é a manifestação da graça. E esse suprir também depende também de um ato meu, porque tentam excluir também os nossos atos e a nossa parte. Depende de um ato meu, que é o arrependimento, né? O arrependimento me conecta à obra de Yeshua, faz com que a eficácia dessa obra de Yeshua alcance a minha vida, né? Arrependimento verdadeiro, genuíno. É a própria, eu estou querendo lembrar o nome aqui, que escreve a Bíblia, Sociedade Bíblica Brasileira. A própria Sociedade Bíblica Brasileira, lá no site dela, entra quem quiser, ela vai citar lá no início que alguns textos da versão dela foram textos que foram incluídos. Então você tem lá, eu acho que 1 João capítulo 15, que fala que há 3 que dão um testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, traz um conceito de trindade ali, né? Na verdade, a própria Sociedade Bíblica Brasileira vai dizer que aquele texto foi inserido posteriormente. Vai dizer que os manuscritos mais antigos não têm essa fórmula presente. Inclusive, nem deveria constar. Nem deveria constar. Tanto que, antigamente, assim a Sociedade Bíblica trazia entre colchetes esses textos. Então, os textos que apareciam entre colchetes, não sei se você lembra disso, são textos que foram inseridos posteriormente. Podia ser uma nota de rodapé, alguma coisa que estava ali, e eles inseriram ali dentro do texto. Então, realmente existe muita tradução equivocada e muita inserção também ali, tendenciosa mesmo presente ali. Por isso a importância e o valor da gente buscar, nem que seja um básico, aprender um pouco do hebraico, dentro do possível o aramaico, um grego, para que a gente possa, através de uma pesquisa, acessar todo esse conhecimento, né? Sim, então a trindade ela não existe, isso é coisa do cristianismo. Bom, trindade, né? Então eu tenho que falar de forma simples aqui para a gente entender aqui em pouco tempo, né? Se você me perguntar, trindade, depende do conceito de trindade. Se você me perguntar assim, existe o Pai? A pessoa do Pai, a figura do Pai? Existe. Existe a pessoa do Filho? Existe. Existe o Espírito, o Ruach HaKodesh? Existe, está na Torá. A Torá cita o Eterno, a Torá cita o Filho do Homem, ou Yeshua, ou Mashiach, cita. A Torá cita o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, o Espírito do Eterno, cita. Agora, o que está de equivocado, de errado, é o conceito que o cristianismo trouxe para o que se chamou Trindade, que na verdade começou com o termo Trinitas, através de Tertuliano, né? Tertuliano era um jurista. Na verdade, para mim, Tertuliano foi mal compreendido, porque tem muitos conceitos de Tertuliano sobre o conceito de Trinitas, que para mim é perfeito, que ele vai dizer o seguinte, que houve um tempo que não havia pai porque não havia filho, e ele vai dizer que o filho é parte
parte da essência do todo. Ou melhor, o filho, ele provém do pai. Né? Assim como o meu filho, eu tenho 2 filhos, o meu filho é parte da essência de vida que saiu de mim e formou ali uma outra pessoa distinta de mim, embora a minha essência de vida, a mesma natureza minha está presente nele. Então o que acontece? Quando o Eterno gera a figura de Mashiach, de Yeshua, ele é parte do todo e a essência do Pai está nele. Né? Então é importante, então tem aqui 2 pessoas distintas. E o Espírito? Espírito não é pessoa e nunca foi pessoa, né? Espírito é a essência, essa essência do Eterno, que está presente na vida de Yeshua, do Mashiach, quando ele foi gerado pelo Pai, né? E é esse mesma essência, esse mesmo Espírito Urua que nós recebemos e que nos faz também filhos. Olha só, gente, está claro na Torá. Eu recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Urua, né? E todo aquele que crê receberá do Espírito e se tornará filho de Deus, né? O que me faz filho é a presença da essência do Pai, Urua, o Espírito. E Espírito não é pessoa, Espírito é Espírito. Aí as pessoas falam assim, mas tem um texto que fala assim, não entristeçais o Espírito. Se é para não entristecer, então é uma pessoa, ele se entristece. Meu amigo, isso você aprende na escola, isso é figura de linguagem, né? Eu trago uma essência, algo abstrato de uma pessoa, né? Eu personifico ali. Então isso é uma figura de linguagem. Então daqui a pouco eu vou dizer que a terra também é uma pessoa, porque diz que, o sangue, então o sangue é uma pessoa, porque diz lá o texto, e o sangue clama. Não, mas o sangue clama? Se clama, então é uma pessoa, figura de linguagem. Então a gente tem que saber entender esses textos, discernir isso. Espírito é Espírito, Yeshua é uma pessoa que está abaixo do Pai, o Eterno é uma pessoa e ele está acima, por isso que ele é Errad, não há ninguém como ele, não há ninguém acima dele, nem no mesmo nível dele, tudo está debaixo dele, inclusive o Filho. E existe texto na Brit Hadashah que fala isso, diz que o Pai sujeitará todas as coisas ao Filho, e no final de todas as coisas, o texto não é claro, diz assim, exceto o Pai, porque aquele que deu ao Filho a sujeição não se sujeita, porque ele é superior, e diz que no final de tudo, o próprio Filho se sujeitará ao Pai. E ainda diz, né, o Pai é maior do que eu. Então é claro que existe o Pai, né, e o Pai, ele é errado, não há ninguém como ele, não há ninguém acima dele, nem no mesmo nível dele. O Filho está abaixo do Pai, né? E o Filho é o Filho, distinto, embora tenha a mesma essência do Pai, que é o mesmo Urua, e nós também temos essa mesma essência, né? Então essa é a diferença que a gente precisa fazer. Eu sei que tem uma pergunta, né? Eu começo a falar aqui, a gente começa a ficar o tico e o teco. As pessoas gostam de perguntar assim, para você, judeu messiânico, Jesus é Deus? Essa é a grande pergunta que muitas vezes a pessoa fala, Jesus é Deus? Né? Para mim, né, congregação Missão Bereshit, aqui falando em nome da congregação Missão Bereshit, existe um equívoco, tanto no judaísmo ortodoxo, como no cristianismo, no que diz respeito ao conceito dessa palavra Deus. O conceito dessa palavra Deus é Elohim. Aqui eu tenho um superlativo de grandeza nessa palavra, tanto que essa palavra é utilizada para alguém que está numa posição superior a algo ou alguém. Esse é o conceito que a gente tem. Por isso que essa palavra vai ser utilizada para os juízes, né? Os juízes são chamados de Elohim na Torá. Por quê? Porque eles estão numa posição superior aos demais para dirimir os conflitos. Então ele é colocado numa posição superior, eles são chamados de Elohim. Por isso que Moshe vai ser chamado de Elohim. O Eterno vai dizer, eu te coloco como Elohim, e a palavra no original lá está Elohim. Eu te coloco como Elohim sobre o faraó. Por quê? Porque o Eterno colocou ele numa posição superior de autoridade ao faraó. Vai falar também que Moshe é Elohim em relação a Arão, porque colocou ele numa posição superior a Arão. Vai dizer também um texto do Taná, que o povo de Israel, está escrito lá, vós sois Elohim. Ué, como é que pode?
Por quê? Porque o povo de Israel foi colocado numa posição superior aos demais povos, foi escolhido como um povo sacerdotal. Então a palavra Elohim diz respeito a alguém que é colocado numa posição superior a outro alguém. O Eterno, ele é o Elohim. Não há ninguém no mesmo nível dele. Ele está numa posição superior a tudo e a todos. Não há nada comparável. Por isso que é errado. Não há ninguém, é só ele nessa posição. Agora, ele que detém todo esse poder, toda essa superioridade, ele eleva a determinadas posições quem ele quer. Ele é detentor de todo o poder. E diz a palavra o seguinte, eu vou chegar no conceito. E aí, Yeshua é Elohim? Se Elohim é posição elevada, sim, e diz lá que o Pai o elevou e colocou todo o principado, potestade, dominador e força espiritual debaixo dos seus pés, todas as coisas seriam sujeitas, porque o Pai colocou ele nessa posição. Se o Pai o elevou, então o conceito de Elohim está aqui, alguém numa posição elevada, mas nunca igual ao Pai. Sim. Ok? Lá é só um. Então o conceito de errado é preservado aqui dentro desse conceito que eu estou trazendo. E aí eu vou além. Eu poderia até perguntar hoje para aquele que está conectado a Yeshua, que está em Yeshua. Paulo falava muito disso, né? Em Yeshua, né? Quem está em Yeshua pode ser chamado de Elohim, assim como o povo de Israel é chamado de Elohim? Pode. Olha o mistério. Pode. Diz que o Pai o elevou. Então o Pai colocou ele numa posição de Elohim. Pode. E aí sabe o que ele fez? Diz que ele se fez cabeça e nos fez corpo. Se eu sou corpo, estou conectado a ele e ele está elevado, logo eu fui elevado se eu estou nele. Ele é acima de mim porque ele é cabeça, então ele é Elohim acima de mim, mas nós também somos Elohim como o povo de Israel. Por quê? Porque estamos em Yeshua. E assim todas as coisas que foram colocadas debaixo do pé dele estão debaixo de nós. Então somos sim, nesse sentido, que responsabilidade, né? Através da obra de Yeshua, né? Temos essa posição. Então nós, dentro desse conceito de Elohim, que para mim é o conceito correto, nós somos também Elohim, como o povo de Israel Elohim, como Moshe foi chamado de Elohim sobre o faraó e sobre Aharon, e assim como os juízes são chamados de Elohim. É a autoridade que ele nos dá, né? A autoridade, alguém que é colocado numa posição superior a outro, ou um grupo, ou algo, né? E pensando assim, nesse termo, né? A gente pode adorar Yeshua? Uhum. Porque tem muitas canções que falam sobre, né, adoração a Ele. Então, aqui é uma atenção que nós, do judaísmo messiânico, a gente tem que ainda melhorar muito, eu acredito. Essa análise tem que ser muito bem feita. Por quê? Só deve se dar honra aquele que recebeu aquela honra, e que aquela honra é devida a ele. Sim. Então, a gente pega lá Apocalipse, você vai ver, e a Deus e ao Cordeiro. Então você vê figuras relacionadas a Yeshua também recebendo adoração ali naquele momento. Mas qual quando eu falo de adoração, eu vou simplificar o conceito de adoração, porque as pessoas podem dar volta no conceito de, não, mas adoração é isso, louvor é aquilo, pode dar sentidos diferentes. Mas o que a gente tem que fazer dentro de uma declaração nossa, seja uma declaração cantada ou declarada como palavras simplesmente, eu só posso dar a Yeshua aquilo que pertence a ele. Então eu posso declarar, por exemplo, e o Pai o exaltou, e cantar isso, posso? Posso. Eu estou dando uma honra, que é uma verdade que o Eterno deu a ele. O que eu não posso nunca é colocar a pessoa de Yeshua, do Filho, e dar a ele uma honra que é única e exclusiva do Pai, que pertence ao Pai. Por exemplo, falar a Yeshua, não há ninguém acima de ti. Como é que eu vou falar que não há ninguém acima dele? Eu estou dizendo então que eu estou tirando o Eterno da posição superior de errado. Então eu estou contra um padrão da Torá que é o errado, né? Então esses equívocos que a gente precisa corrigir. Mas se eu der honra àquele a quem merece honra, descrito na própria Torá, está perfeito, não há problema nenhum. Isso é importante saber, porque é bom a gente se atentar, né? Às vezes a gente está cantando, a gente não presta atenção na letra, né? Às vezes até orando também, então é algo que com o tempo a gente vai aprendendo.
Uhum. A própria ressurreição, quando fala da ressurreição, às vezes a gente pensa que Yeshua ressuscitou por si só, né? Ele mesmo, depois de 3 dias, com o poder dele, está escrito lá que o Pai o ressuscitou. Foi o Pai que fez essa obra de ressuscitar, de tirar o Filho daquela posição e ressuscitar ele, né? É o que diz o texto. Então, essa separação, saber quem é quem e a quem merece o que, é que a gente tem que fazer quando a gente entoa uma canção, né? Sim. Bom, vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Uma pergunta muito, muito polêmica, que eu ouço muito. Por quê? O que você faz no sábado, né? Que você não está com a gente, que você não pode sair, enfim. Então explica pra gente o que é o Shabat, como viver o Shabat de forma plena, né? Ou buscar viver de forma plena. Uhum. O Shabat é uma dessas instruções, né? O 4º mandamento que nós temos lá descrito, e que foi abandonado nessa história do cristianismo, né? Foi uma das coisas que foi trocada, simplesmente pegaram e trocaram uma instrução por um outro dia, um domingo, através de uma influência pagã, que na verdade era uma divindade adorada ali do Deus Sol. Não é à toa que em inglês se chama de Sunday. Sim, né? É verdade. É o dia do sol. Então há uma profanação que aconteceu ali e até fruto dessa separação que começaram a fazer do judaísmo. Mas a instrução do Eterno é a guarda do Shabat, é o descanso nesse dia que representa o 7º dia lá da criação, né? Então, o que eu costumo dizer sobre o Shabat? O Shabat é um dia que nós precisamos começar a viver. Sabemos que a gente vive numa realidade de exílio, num país que não é Shabat, então que muitos acabam estando vinculados a uma relação de emprego que tem a necessidade de trabalhar no sábado. Então, qual é a instrução que eu trago? Viva o Shabat da melhor forma possível que você tem para viver. Eu passei por essa fase na minha vida, mas mesmo nesses momentos que eu estava preso a essa escravidão de ter que trabalhar num dia que eu queria guardar e desejava guardar, desejava cumprir essa instrução, mesmo assim eu vivi aquele dia de uma forma diferente dos demais. Por isso que o conselho que eu dou primeiro passo para se viver o Shabat: trate esse dia como um dia diferente dos demais. Que ele não seja como um dia comum. Não faça a mesma coisa que você faz num dia comum. Não trate aquele dia como um dia comum da semana. Trate ele de uma forma diferente. É um primeiro ponto que eu acho que é assim que a gente começa a viver. Porque tem um princípio na Torá que diz: faremos e ouviremos. À medida que eu for fazendo, e quando eu falo de fazer da forma que está acessível a mim, né? À medida que eu vou fazendo, eu vou ouvindo, isso eu vou aprendendo mais. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou fazendo mais. E à medida que eu vou fazendo mais, eu vou aprendendo mais. Então esse é um processo que o Eterno estabelece na Torá e é uma realidade. Então, você que está me ouvindo aí, comece a viver da forma que você consegue viver agora, que à medida que você for vivendo e aprendendo e avançando, lá em Atos capítulo 15 vai falar assim: olha, eles vão nas sinagogas, eles vão ouvir a Torá e eles vão aprender. Então a cada momento eles vão aprender um pouquinho e vão conseguir então viver aquilo que o Eterno está trazendo para a vida deles. Então comece a viver e tratar de uma forma diferente. Um outro ponto que eu acho importante no início do que a gente começa a viver o Shabat, é que o Shabat representa o 7º dia. E eu costumo falar isso aqui todo Shabat aqui. Não existe o 7º sem os 6 que o antecedem. Sim. Então, junto ao mandamento do Shabat, da guarda do 7º dia, eu tenho o mandamento do trabalharás 6 dias e o 7º guardarás. Os 6 dias que antecedem o Shabat, eles que trazem à existência o Shabat, é eles que tornam possível o Shabat. E se o 7º dia está conectado ao 7º dia da criação, que diz que o Eterno parou e para que a coisa criada pudesse produzir por si mesmo, para contemplar o resultado da obra, da mesma forma que eu conecto o 7º dia aqui no Shabat, eu preciso conectar os 6 dias que eu vivo com os 6 dias da criação. E o que os 6 dias da criação diz? Que o Eterno trabalhou e tudo que ele fez era bom.
ou melhor, tudo que o Eterno fez, Ele fez com excelência. Então, para vivermos a plenitude do Shabat, eu tenho que viver a plenitude desses 6 dias. O que é isso? Tudo que eu fizer nos 6 dias de trabalho, eu tenho que fazer com excelência, não importa quem. O que eu tenho que fazer, por isso que o padrão, inclusive na Brit Hadashah, é esse: se você está servindo, sirva como que é o próprio Senhor, sirva o seu patrão como se estivesse servindo ao Senhor, faça tudo com excelência, porque à medida que fazemos todos os 6 dias com excelência, nós estamos trazendo à realidade o potencial do Shabat, a realidade, estamos construindo o Shabat. Então, e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, o Eterno vai dando um pouquinho, vai ensinando mais um pouquinho, vai abrindo as possibilidades, você vai descobrindo meios, né? Porque o Shabat começa a ganhar valor à medida que você vai caminhando, e à medida que ele vai ganhando valor na sua vida, você vai removendo aquilo que você vai ver que não tem, que não pode estar presente, porque está de alguma forma tirando isso que é o mais valioso de você. Então você acaba entrando num processo de viver a plenitude e a inteireza do Shabat. Então o grande conselho é: comece a viver, comece a praticar da forma que é acessível a você, iniciando, tratando ele de uma forma diferente, seja preparando um almoço especial. A gente faz isso, a gente prepara uma mesa especial, são os melhores talheres, o melhor prato a gente bota na mesa. Então faça isso, comece, Isaías vai falar sobre isso, comece a honrar esse dia, dar um tratamento especial a esse dia, porque aí eu vou separando, diferenciando ele dos demais dias. E ao longo da semana você vai se preparando, né? Vai preparando a alimentação, isso aí. Tudo para naquele dia você poder viver, só contemplar e apreciar. Exatamente. Né, aquele momento e o Eterno, né? Se dedicar ao Eterno. Se dedicar ao próprio estudo da palavra, isso. Né? Viver esse tempo com o Senhor, né? Amém. E também tem o assunto da alimentação, que é bem polêmico também, né? O que se deve comer, o que né? Nós temos lá as leis de Kashrut, né? Vamos ter que simplificar aqui também. Então você tem aquilo que é o animal que pode se comer e o que não pode se comer. Mas que história é essa de poder comer e não poder comer? O que não pode comer, que está escrito ali, é porque o Eterno não criou para ser comida. Né? Ele criou para outra finalidade, não para ser comida. Então você tem ali o animal, por exemplo, ele tem que ter a pata fendida e ele tem que ser ruminante. Né? Falei a palavra certa? Né? Acho que falei, né? Tem gente assistindo aqui, já fui consultar, né? Então você tem que ter essas duas características nele, né? Então o pessoal fala muito do porco. Por que fala muito do porco, né? Porque o porco é interessante que tem uma simbologia, né? Tem uma simbologia. A pata fendida é algo visível. Então é aquilo que é aparente, a impureza é visível, é aparente. E tem aquele que tem que ficar, perdi a palavra aqui, gente. Ruminante. E o ruminar é algo interno, então é algo que não é visível a olho nu. Então fala daquela impureza que é interna. E por que o porco ele é muito falado nesse momento? Porque ele tem a pata fendida, mas ele não é ruminante. Então ele tem a aparência de algo puro, mas ele é impuro. Então até isso traz uma mensagem. Então nós não comemos simplesmente porque o Eterno não criou para ser comida, né? Simples assim. Sim. Então e o Eterno a gente deve obedecer em prazer e em alegria. Então você tem isso. Quando a gente vai para os animais do mar, né? Os peixes, por exemplo, tem que ter escama e barbatana. Então se tiver couro, a gente não come, tem que ter os dois, escama e barbatana, né? Então, e tem outras aves que você tem, aqueles que são carniceiros, né? Então tem ali certinho descrito ali na Torá, em Levítico, aquilo que é comida e que não é comida, é chamado da Kashrut, as leis de Kashrut, né? Camarão não, de forma nenhuma. Ele não foi criado para ser comida, ele foi criado para limpar o mar, né? Por isso que é chamado da barata do mar, né? E a questão não é nem isso é interessante. Isso é interessante. E não é nem, tem gente que fala assim, mas é porque antigamente não tinha todos os meios de purificação, não faz tão mal. A questão não é fazer mal ou fazer bem.
A questão é obedecer e não obedecer ao Eterno, né? Foi Ele que criou todas as coisas. Por que Ele pede isso de mim? Né? Você chega lá, gente, qual foi o primeiro pecado do homem? Foi exatamente a alimentação, foi exatamente comer aquilo que o Eterno diz, não coma. Né? Foi ali que o homem errou. Então, na verdade, falamos muito do que Adão e Eva realizaram, mas muitos estão fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro, comendo o que o Eterno diz, não coma, porque se comer morrerás. E continuam praticando o mesmo ato de Adão, o mesmo ato de Eva, que tem repercutido morte até os dias de hoje, né? E o que você, judaísmo messiânico, né, tem para ensinar para o cristianismo? Bom, o que a gente tem a trazer para o judaísmo é mostrar e mover eles quão importante é remover tudo aquilo que entrou de contaminação, de deformação que veio na história do cristianismo por causa exatamente do paganismo que entrou no meio, mostrar exatamente isso, que nós precisamos retornar. Por isso que a gente usa muito a palavra techuvá. Retornar para quê? Retornar para uma religião que no primeiro século também tinha muitas deformações? Não. Retornar para a Torá, retornar para a palavra do Eterno, remover aquilo que contaminou, né, e viver a pureza, retornar para aquilo que o Eterno trouxe de instrução da forma que devemos viver. E não só o cristianismo, mas propósito do judaísmo messiânico também é que o judaísmo também vem abandonar toda a deformação que eles viveram também, né? E entender que eles precisam também, todos nós, precisamos voltar para essa Torá pura, né? Aonde aquilo que o homem trouxe, que é contrário à Torá, precisa ser removido e a Torá precisa ser restaurada mais uma vez a cada um de nós. Isso me faz lembrar os 3 momentos que Moshe subiu no monte. A primeira vez ele sobe e recebe a Torá. A vontade do Eterno, plena, pura, perfeita, está ali. E aí, quando ele desce com a Torá, se depara com o pecado, desde já do homem, e aquele mandamento, aquela instrução é quebrada. Então, nós temos instrução quebrada hoje, tanto no lado do cristianismo, como no lado do judaísmo, e como na nossa vida também, que nós estamos restaurando, estamos vivendo ainda a restauração, estamos caminhando e buscando essa restauração, né? Teve um segundo momento que Moshe sobe, né, pedindo perdão, né, a realidade do perdão ali, e a terceira vez que ele sobe, que traz de volta agora a Torá, que foi restaurada mais uma vez. Então, o que nós buscamos é essa restauração, é trazer essa Torá restaurada mais uma vez, restaurar tudo aquilo que nós quebramos, remover tudo aquilo que o judaísmo quebrou, remover tudo aquilo que o cristianismo quebrou, que nós possamos viver a restauração da Torá, retornar ao Eterno, techuvá. Amém. Falou algo importante. Como é que você vê esse aumento, né, essa busca da restauração no mundo, no Brasil e no mundo? Porque tem aumentado. Eu vejo como um propósito do Eterno para os tempos que a gente está vivendo, que para nós está ficando claro que nós estamos nos aproximando desse tempo final, né? Entramos agora no ano 5.786, corrija, eu vou olhando aqui para os universitários. 86. Entramos agora, estamos no final do 6º século, do 6º milênio, né? E esse é o tempo que a gente crê pelas profecias, que é o tempo do fim, do tempo estabelecido para o homem, né? Da restauração do homem se voltar ao Eterno. Então, nesse tempo, a gente tem contemplado como que esse mover de pessoas que começam a buscar a Torá e querer aprender a Torá e viver a restauração da Torá, como que isso é um propósito que o Eterno está estabelecendo para esse tempo que nós estamos nos aproximando da vinda do Mashiach, esse tempo do fim. Então há um propósito que para mim está muito bem desenhado e claro lá em Romanos, no capítulo 11, inclusive é um propósito que vai alcançar e tem alcançado, né, os gentios e aqueles que estão buscando a restauração, mas também tem um propósito lá em Romanos 11 que vai alcançar e mexer também com o judeu, com aquele que
não reconheceu Yeshua como Machia, porque o próprio Eterno cegou o entendimento deles para que essa Torá e essa salvação alcançasse o mundo, né? Fosse acessível ao mundo. Por isso que vai dizer lá em Romano que aquela cegueira foi temporária, que a insensibilidade também é temporária, porque eles continuam recebendo revelação, né? Então foi tudo parcial, mas vai chegar um momento agora, e esse mover que a gente está vendo de pessoas se voltando para a Torá, isso é uma das ferramentas que faz parte do propósito do Eterno de trazer mais uma vez a restauração da visão plena do Machia aos judeus e restaurar também esses que se afastaram da palavra do Eterno. Maravilhoso. E qual mensagem você deixaria para o público, né? Aquele que tem curiosidade ou que queira conhecer mais? Amém. Estamos aqui disponíveis, né, a todos vocês, né, seja através desse canal Raízes, né, para você poder colocar as suas perguntas, as suas dúvidas, e a congregação Missão Bereshit está aqui em Maria Paula, né, o ponto de referência é em frente ao condomínio Bosque de Pendotiba. Estamos aqui em Niterói, temos os nossos canais também de estudo, o Upload, que acontece de tempos em tempos, sempre que a gente tem um tema específico, a gente tem um Upload que acontece às quartas-feiras, às 21 horas, e temos o Café com Torá, todo sábado, às 10h30 da manhã, que são os meios que a gente tem de comunicação ali e de estar levando até vocês esse ensino que tem chegado a nós e também, na medida do possível, respondendo a pergunta de cada um de vocês. Perfeito. Eu quero dar os parabéns, né, a esse programa Raízes, né, mais um canal para nós podermos acessar a palavra do Eterno. Eu sei que vem muita coisa boa aí, não só aqui desse bate-papo que a gente tem, mas muita coisa também de alimentos, né, judaicos, né, coisas da tradição que vai ser ensinado, curiosidades, né, sempre que tiver uma festa deve rolar alguma coisa também, né, todas essas áreas aí. Então que eu quero desejar aí uma caminhada maravilhosa, que você seja um instrumento na mão do Eterno para estar trazendo mais desse conhecimento para a minha vida e para a vida de cada um que vai estar acessando aí o Raízes. Amém. E agradeço por essa oportunidade, muito aprendizado. Ficaria aqui a noite inteira ouvindo, aprendendo, porque é muito bom. Amém. E tem muita coisa rica, né? E para ser restaurado mesmo. Né? Então você de casa, que ficou até o final, compartilhe, né? Curta, e se tiver qualquer dúvida, coloque aí que em breve nós vamos responder. Shalom, shalom, espero que tenham gostado.